Se você tem dificuldade de fazer contorno, fica perdida, não sabe onde aplicar, acaba manchando tudo, fica comigo e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer contorno de uma forma certa e que vai valorizar a sua maquiagem. Vou começar aplicando uma base para fazer aqui a minha pele bem rapidinho e esse vídeo é atendendo o pedido de uma seguidora linda aqui no canal, a Mi Nascimento. Ela me pede para ensinar a fazer contorno para o nariz, ela diz que tem o nariz estilo africano, que ela tem dificuldade de fazer contorno, sempre que ela precisa, né, para fazer fotos, enfim. Ela acaba pagando para fazer a maquiagem, então ela me pediu para ensinar a fazer contorno, para dar uma valorizada no nariz, na maquiagem dela, enfim, vou ensinar com muito carinho. Beijo, Mi, obrigada pelo seu comentário, depois me conta aqui se você gostou e se eu conseguir te ajudar. E talvez você esteja se perguntando, Nana, mas para que serve o contorno? Ele serve para afinar o nosso rosto, para diminuir algumas partes que a gente deseja suavizar, como por exemplo, a Mi, ela pediu para ensinar o contorno para afinar o nariz. Mas tem pessoas que têm a testa, né, um pouquinho maior, deseja ali dar uma suavizada, tem a papada um pouquinho, né, mais projetada, então deseja ali suavizar, e a maquiagem, ela tem esse poder, né, de nos ajudar, de dar ali uma minimizada em algumas coisas que a gente deseja, né, melhorar na nossa autoestima, enfim, se tem essa possibilidade, por que não? Antes de te ensinar a fazer o contorno, o que a gente vai fazer agora? Apliquei a base, eu vou selar a minha pele. Normalmente você me vê aqui aplicando o contorno logo após aplicar a base. Porém, como eu estou ensinando contorno para iniciante, eu te aconselho que você sele a sua pele. Porque quando você aplica o contorno logo após a base, né, a pele está um pouco úmida, está molhadinha ainda, se você pesar um pouco no contorno, manchar ali um pouquinho, vai ser mais desafiador para você consertar. Com a pele selada não, porque o contorno é como se fosse um pó com cor, então já que nós selamos a pele, caso precise ali dar uma esfumada a mais, para retirar um pouco mais, você vai ter mais facilidade. E só mais uma coisa que você precisa saber antes da gente começar aqui, existe vários tipos de contorno no mercado, existem os contornos em pó, existem os contornos em bastão, você pode usar também os corretivos, né? Corretivo que a gente usa na área dos olhos mais escuro para fazer ali o seu contorno, dá super certo também. Porém, na minha concepção, eu, Fernanda Avelino, eu acredito que os contornos em pó, eles são mais fáceis de esfumar, principalmente para você que está iniciando, mas aí você vê aquilo que é melhor para você. E também existem várias cores, né? Você vai escolher aí a cor de acordo com o seu tom de pele. Por exemplo, na Mary Kay, eu vou mostrar da Mary Kay, que é o que eu trabalho. Existem dois tons, né? Dos contornos em pó. O latte, né? Que é um tom assim mais clarinho, para você que tem a pele mais clara. Pra mim até dá, mas eu preciso colocar um pouco mais de produto. Mas eu prefiro o cocoa, que é um tom assim café, mais chocolate. Inclusive, com ele você consegue fazer também sombra, consegue fazer esfumada aqui abaixo do olho, ou seja, ele é mil e uma funcionalidade. Outra coisa que você também precisa é de pincéis apropriados, né? Por exemplo, esse aqui da Mary Kay, ele tem um recorte perfeito que você consegue encaixar certinho. Se eu pegar esse pincel aqui, que é o pincel de pó, que ele é um pincel mais gordinho, tem mais cerdas, eu não consigo fazer ali o meu contorno, devolver o contorno do meu rosto aqui nessas regiões. Então é importante que você tenha ali um pincel apropriado, né, para facilitar a aplicação, para te dar um resultado maravilhoso. Agora sim, bora pro contorno. Além do contorno para o nariz, eu também vou ensinar a fazer contorno no rosto todo, né? Então esse vídeo vai ser sobre contorno. Então primeiro eu vou fazer na metade do rosto, depois a gente vai pro nariz. Então para fazer a aplicação, eu pego assim, ó, e olha só, para você que é iniciante, vai aos poucos, pelo amor de Deus. Nunca faz isso aqui, ó. Tem pessoas que pegam o contorno e faz tchaca, 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 tchaca. Quando pensa que não tá todo cheio de produto aqui, aí ela vem, taca no rosto, mancha tudo, fica uma bênção. Então o que é que você faz? Começa aos poucos, ó, pega um pouquinho. E aí, onde é que a gente aplica o contorno? Normalmente existe um contorno apropriado para cada formato de rosto, mas aqui eu vou te ensinar um contorno, vamos dizer assim, universal, que dá para você usar independente do seu rosto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui do alto da orelha, tá vendo? Em direção ao meu nariz. Eu, Fernanda Avelino, nunca faço em direção à boca. Tem pessoas que gostam de fazer em direção à boca, mas eu acho que o rosto fica muito caído. Então, para dar o efeito lift, eu venho aplicando em direção ao nariz. Então, você vai pegar aqui do alto da orelha, em direção ao seu nariz, só que você não vai trazer até o nariz, né, para não ficar tão afunilado. Então eu gosto de trazer mais ou menos até aqui o meio do olho. Então vamos lá. Peguei um pouquinho de produto, você viu? Dou uma batidinha assim para tirar o excesso, para não cair aquele pozinho no restante do meu rosto. E aí eu venho primeiro depositando, ó, em direção ao nariz. Nunca, never, você vai fazer isso aqui, ó. Nossa, chega, me dói na alma quando eu vejo uma pessoa pegando o pincel com toda a força do mundo e fazendo tchaca, 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 sabe? Aí quando você vê, a base tá toda aberta, fica aquela coisa mal acabada. O certo é você dar batidinhas. Ó, venho dando batidinhas, 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 batidinhas. Percebe como já vai dando forma ao nosso rosto, devolvendo ali os contornos naturais. E aí o que é que eu faço? Já esfumei aqui, agora eu venho subindo aqui para as têmporas.
O restinho de produto eu venho trazendo assim para as têmporas. Vou pegar mais um pouquinho, ó, só um pouquinho. Nada mais, eu quero um contorno estilo Angelina Jolie, eu quero aquele contorno bem top, bem babadeiro mesmo. O que é que você vai fazer? Pega mais produto. É melhor adicionar do que você ter dificuldade em retirar depois. Então aplicou, viu que precisa de um pouco mais, você vem aqui, ó, a batidinhas, ó, e vem subindo para as têmporas. Para fazer como se fosse um C, porque aí dá um efeito lift. Ó, que maravilhoso que já vai ficando. Contorno, ok, olha como já dá ali uma afinada na minha bochecha, você consegue perceber? E aí, como eu falei, se você quiser que afine mais essa bochecha, você coloca um pouquinho mais de produto, porque vou te falar umas regrinhas da maquiagem para você entender. Sempre que você quiser diminuir alguma coisa, você faz contorno, você vai escurecer aquela região para dar uma impressão de que você diminuiu, de que tá menor. Sempre que você quiser destacar, chamar atenção, você vai aplicar corretivo, você vai aplicar iluminador para chamar atenção, para destacar aquela região, para dar um glow. E sempre que você quiser deixar saudável, dar uma cara de saúde, você vai aplicar o blush naquela região para dar aquele toque, sabe, de vida, de saúde, enfim. Você pode fazer contorno também aqui na mandíbula para diminuir a papada. Peguei um pouquinho, não vem aplicando aqui em cima para não ficar manchado e não aplica aqui embaixo, é na mandíbula. Então se você tem ali uma papadinha que você deseja esconder, ó, a batidinhas, bem de levinho, ó, sempre dando batidinhas, que aí você consegue um efeito maravilhoso e esfumado. Eu preferi fazer de um lado para você realmente notar a diferença. E aí, como eu falei, se você quiser definir mais, coloca mais produto. Nanda, e o blush? A gente aplica na onde? O que é que eu vou fazer? Pegar aqui um blush, Shy Blush, que é um tom rosado, tem um fundo dourado, que eu amo muito ele. E aí, eu vou pegar e vou aplicar acima do contorno, ó. Eu não parei o contorno aqui, e aí eu vou aplicar acima dele. Eu geralmente falo que o contorno, essa parte de devolver vida pro rosto, é como se fosse um sanduíche, né? O contorno embaixo, o blush no meio e o iluminador em cima. E faz tipo um sanduichinho. Eu brinco assim com as minhas clientes e dá tudo certo. E aí eu peguei aqui, ó, venho aplicando acima do contorno e venho trazendo aqui para as têmporas também, ó, para dar um efeito lift. Eu nunca aplico o blush só aqui na bochechinha, porque aí fica parecendo que você levou uma chinelada, não sei. Então eu primeiro aplico aqui e depois eu venho esfumando para cima. E o iluminador, inclusive, com o mesmo pincel. Esse pincel da Mary Kay, ele é multifuncional. Eu gosto muito dele por conta disso. O iluminador você vai aplicar aqui, ó. Toca aqui em você vai ver que tem um ossinho, que é o ossinho zigomático. Você aplica nele e sobe para as têmporas. Perfeito demais. Agora eu vou fazer do outro lado rapidamente. Eu não vou explicar tanto porque eu já investi bastante tempo explicando para o vídeo não ficar tão longo. Alto da orelha, em direção ao nariz. Esfuma, 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 esfuma. E aí depois que já tá bem esfumadinho, eu venho subindo para as têmporas. Peguei mais um pouquinho e venho aplicando aqui, ó, para fazer tipo um C. Ó. Agora aqui na mandíbula. Agora o blush acima do contorno, dando batidinhas para esfumar. E o iluminador no ossinho zigomático. Uma dica que eu sempre dou para as minhas clientes, vamos supor que você pesou um pouco a mão no contorno. Você vai pegar a sua esponjinha de base ou de repente o seu pincel, né, caso você tenha usado, e aí você vem, ó, dando batidinhas bem de levinha em cima do contorno, né, para tirar um pouco o excesso, e depois você vem com o seu pincel de pó passando por cima bem de levinho para dar ali uma apagada, uma minimizada na cor do contorno. Mas por isso que eu sempre falo, tá iniciando no contorno, vai aplicando aos poucos, coloca um pouquinho, e aí se você sentir necessidade, coloca mais um pouquinho, esfuma bem, e aí daqui a pouco você vai estar, ó, expert, arrasando no contorno e também na maquiagem, porque aqui no canal tem muito vídeo te ensinando como se maquiar do zero, como fazer uma make rápida, bonita, enfim, que vai facilitar aí o seu dia a dia. Agora bora pro contorno do nariz. Pro nariz tem duas formas de fazer o contorno. Eu vou demonstrar aqui de forma rápida, uma segunda opção ali pro dia a dia, algo mais prático, pra você que é iniciante também, e vou ensinar a forma de afinar o nariz, como eu prometi aqui pra mim, Nascimento. Então vamos lá. Você pode fazer o contorno com o próprio pincel, mas pra você que é iniciante, tem uma forma melhor que é fazer com o cabo de pincel. Ó, eu vou dar uma limpadinha aqui no meu pincel pra não manchar, porque eu vou ensinar da outra forma convencional. Então, digamos que eu peguei aqui o meu contorno um pouquinho, como eu te falei, vai pegando aos poucos. E aí você vai colocar o cabo de um pincel aqui no meio do seu nariz e vem fazendo este movimento, ó. Porque eu vou conservar aqui o meio do nariz e eu venho pigmentando aqui nas laterais. Gente, depois que você tira o pincel, fica assim, ó, perfeito demais. Depois eu vou trazer um short ensinando esse truque, mas só para você entender. Coloquei o cabo do pincel aqui no meio, com o meu pincel sujinho de contorno, eu venho colocando aqui, ó. Se você quiser, você também pode fazer assim, ó, na lateral de um
e depois na lateral do outro. Dá super certo também. Agora vamos para outra dica, que é para afinar bem o seu nariz. Você vai pegar um pincelzinho assim de precisão, né? Um pincelzinho mais fininho pra gente pegar pouco produto. Nanda, mas eu não tenho um pincelzinho de precisão. Você pode pegar um cotonete, pode até pegar o seu dedinho, ó, mas pega bem pouco produto, de preferência um pincelzinho de precisão, ou você pode também pegar o seu pincel de contorno. Porém, como você é iniciante, você toma cuidado para não colocar muito produto na extremidade, porque ao invés de você fazer um contorninho, você pode manchar muito o nariz, fazer um contornão. Então pega aí um pincelzinho fininho que você tem, todo mundo tem um pincelzinho fininho em casa. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o meu contorno, ó, pouquinho, amiga, nada de pegar muito produto. Para você que tem o nariz um pouquinho mais avantajado, vamos pensar aqui, eu preciso fazer uma sombra no meu nariz para afinar, para arrebitar esse nariz. Então, como que normalmente eu gosto de fazer? Peguei um pouquinho e eu vou pegar aqui, ó, do final da minha sobrancelha e eu venho fazendo um risquinho bem próximo a essa extremidade aqui no nariz, ó, bem aqui nessa região dos dois lados. Eu vou fazer para você ver. Então, eu venho aqui, ó, nessa região e agora eu vou fazer do outro lado. Tá vendo que eu tô colocando bem pouco produto? É melhor ir colocando aos poucos. E aí eu venho fechando nessa região de cá. E aí eu vou encontrar essas duas linhazinhas aqui no final, fazendo como se fosse um Vzinho. Eu não vou arredondar aqui visando que a pessoa, né, que me pediu, fala que tem o nariz um pouquinho mais avantajado. Então, se eu faço uma bolinha aqui, eu acabo projetando esse contorno e deixando esse nariz mais avantajado ainda. Então, o ideal é você fazer esse tracinho e vir fechando em formato de V, para dar esse formato mais fininho, entendeu? Contorno aplicado, agora a gente vai esfumar para tirar um pouco essa marcação. Não muito, né, senão você vai tirar, né, o efeito do contorno. Você pode esfumar tanto com esse pincel, né? Eu dou uma limpadinha assim para tirar o excesso do produto, né? Que eu acabei de aplicar, porque no pincel sempre tem resto de produto. Se você já vem aplicando aqui, você pode manchar. Então eu pego aqui, ó, e agora eu venho passando, ó, fazendo movimento, vai e vem, em cima do contorno que eu já fiz. Só para tirar um pouco essa marcação, ó. Se você quiser, dá uma limpadinha no pincel e aí vamos novamente, ó, bem de levinho. De levinho. E fechando aqui embaixo. Do outro lado. E o contorno é assim, ó. Se você achar que tá ok, você para de esfumar. Porque se você fica passando o pincel várias vezes assim, você vai tirar o pó de contorno. É só esfumar para não ficar tão marcadinho, ó. Olha como fica maravilhoso. Agora eu vou pegar um pouquinho de iluminador com o dedinho mesmo. E eu venho passando aqui, ó, no centrinho, até mais ou menos aqui, ó, entre a sobrancelha, para chamar um pouco de atenção. Tem pessoas que preferem colocar blush ao invés do iluminador, aí fica a seu critério. Se você quiser uma coisa mais coradinha, vamos dizer assim, você coloca. Se não, o iluminador é o suficiente. Posso colocar um pouquinho aqui também na pontinha do nariz, se eu quiser, fica muito a critério. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó, e na pontinha do nariz para dar um glow a mais. E a nossa pele já está pronta, olha que maravilhoso, eu gostei muito e como eu falei, tudo é a gosto. Se você não quer um contorno tão marcado, por exemplo, no nariz, eu coloquei um pouco mais de produto para você conseguir ver. No meu dia a dia, eu coloco menos produto, obviamente, apesar de que, tipo assim, pra mim aqui tá ok. Mas no dia a dia eu coloco um pouco menos só pra ficar algo mais natural, mais clean. Eu não vou finalizar a maquiagem pra não ficar um vídeo tão longo, porque eu expliquei muita coisa aqui. Mas se fosse pra finalizar, colocaria um pouquinho de sombra, máscara de cílios, um batomzinho e está perfeito, porque a pele já está maravilhosa. Me conta aqui se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você tem qualquer dificuldade na maquiagem, comenta aqui também, que eu vou amar trazer a sua dúvida em forma de vídeo, como eu fiz com a minha Nascimento. Beijo, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, porque toda semana tem vídeo novo pra você. Tchau!